Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Keila Leão e hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos homens têm uma certa dificuldade. Como ser mais comunicativo com as mulheres, né? Alguns homens têm dificuldade de entender as mulheres, de se comunicar com as mulheres. Então hoje, neste vídeo, eu vou estar desmistificando isso para vocês. Se ligue nas orientações, aumente o som, coloque um fone e pratique, porque a prática em tudo, tanto no trabalho como na vida pessoal, nos leva à perfeição. Eu vou falar um pouquinho sobre as características de um bom comunicador. A primeira dela é a naturalidade, ou seja, não forçar assunto nenhum. Fazer perguntas para outra pessoa, mas sem deixar que fique parecendo um roteiro de entrevista. Manter contato visual, né? Olhar para a pessoa, não olhar para celular, não olhar para quem está passando, não olhar ao redor, olhar para a pessoa. Quando a gente fixa o olhar na pessoa com quem a gente está conversando, ela se sente especial, ela se sente única, porque você está ali 100% com ela. E outra coisa, bom humor, minha gente, é fundamental, né? Para você ser mais comunicativo, é necessário ter bom humor. É preciso ser um cara extrovertido, mas ao mesmo tempo não ficar assim, ser extrovertido só com o seu grupinho, não ficar tão fechado no seu mundinho. É importante que você tenha um tom de voz firme e uma fala pausada. Tem gente que conversa, mas conversa engolindo as palavras, falando para dentro. Ou falando como uma metralhadora, e isso. A pessoa nem consegue acompanhar você no raciocínio. Se o seu objetivo é encantar, chamar a atenção, deixar com que ela fique encantada contigo, tenha tom de voz firme e fala pausada. Deixe que a mulher também converse, deixe a mulher dar opinião, deixe a mulher falar. Tem homens que têm dificuldade de deixar a mulher falar. Só ele quer falar. Quando só a pessoa fala, a conversa fica chata. A conversa é como se você não estivesse tendo um diálogo, você está tendo um monólogo. Aí é super chato se comunicar com uma pessoa assim. Varie os assuntos. Não fique falando sempre a mesma coisa o tempo todo. Perceba quando a conversa está ficando chata e mude de assunto. Evite discussões desnecessárias, né? Reclamar da vida ou ficar falando de problemas é algo super chato. Você já imaginou, mesmo quando você está em um relacionamento, toda vez que você sai com a pessoa amada, é para falar de problema ou para reclamar da vida. Então isso é chato. Não fique também tocando na pessoa o tempo todo. Tem gente que fala tocando no outro o tempo inteiro. Isso também chateia e abusa. E um outro detalhe, não fique contando vantagens o tempo todo. Para você ser mais comunicativo, você precisa ter o discernimento para escolher os assuntos certos, levando em consideração o contexto e a pessoa. Por exemplo, se a mulher nunca viajou para fora do país, ela vai ficar entediada em te ouvir falando de viagem o tempo todo. Sobre o mesmo ponto de vista, tem mulheres que simplesmente não gostam de falar sobre política. Então não adianta você ficar forçando uma fala de política com essa mulher. Agora que eu falei algumas coisas, alguns pontos gerais, eu vou tratar especificamente de dicas para melhorar a sua comunicação. Agora eu vou trazer para você dicas para a sua comunicação com as mulheres bombar. Mas antes de mais nada,
eu vou pedir para Juju soltar a vinheta. Juju, minha linda, solte a vinheta. Agora que você sabe os elementos de uma boa conversa, descubra como ser mais comunicativo e como interagir com as mulheres em qualquer lugar. Para isso, você precisa seguir 5 passos que eu vou passar para você, 5 diquinhas. Aprenda diversos assuntos novos. Se você se limita a sites de notícias, de futebol, de política, certamente você tem pouco para falar com as mulheres. Afinal, são assuntos desinteressantes para elas. Por isso, você precisa estar em constante aprendizado para ter conteúdo interessante na hora daquele bom bate-papo. Leia um livro, assista um documentário interessante no YouTube ou Netflix. Aprenda sobre temas variados como vinho, comidas exóticas, viagens. Com toda certeza, esses conhecimentos contribuirão para o desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, você se torna mais interessante e ainda passa a ter assunto para conversar com elas. Trabalhe as suas crenças sobre as mulheres. Pare de acreditar em crenças do tipo: as mulheres são interesseiras, mulher bonita é mal educada, elas não gostam de mim, eu não tenho sucesso com as mulheres. Pare de pensar isso. Enquanto acreditar nesse tipo de coisa, como resultado, você vai ficar desconfortável perto das mulheres. Em contrapartida, quando você pensa positivo sobre elas, sempre se mantém descontraído e relaxado, o que contribui de maneira significativa, né, para a comunicação de vocês. Veja bem, para ser mais comunicativo, você precisa treinar. Não há outro caminho para melhorar suas habilidades de comunicação. Desse modo, saiba que interagir é um hábito, ou seja, na medida que você interage com mais pessoas, se torna ainda mais comunicativo. Comece a puxar assunto com as pessoas desconhecidas do seu trabalho, na academia, num ponto de ônibus. Com o passar do tempo, conversar com desconhecidos acaba se tornando um hábito natural na sua vida. Tenha curiosidade sobre as mulheres. Pessoas boas de papo geralmente são aquelas curiosas. Ou seja, ao invés de ficar apenas falando delas, fale sobre outras coisas, outros assuntos. Quando estiver falando com mulheres, sem dúvida, não importa muito os seus problemas ou o que faz da vida. Da mesma forma, ela também não quer saber sobre os seus feitos profissionais ou financeiros. Se bem que não tem problema falar de trabalho, desde que seja feito de forma equilibrada e, em hipótese nenhuma, pareça que está querendo impressioná-la. Seja como for, não fique muito tempo falando de si. Pelo contrário, motive ela a falar dela. Ouça o que ela está falando. Faça perguntas dos assuntos que ela está falando. Não tenha foco em pegação. Em hipótese alguma, foque em conversar com mulheres apenas com o objetivo de beijar ou conseguir o telefone dela. Deixa que isso aconteça de maneira fluida e natural. Deixa fluir. Para você ser mais comunicativo, apenas foque em se divertir com as mulheres de maneira natural. Ou seja, se tiver que acontecer algo entre vocês, deverá acontecer como resultado de um bom clima que pintou. Além disso, quando tornar um hábito conversar para se divertir e interagir com pessoas novas, certamente a sua conversa se tornará bem mais interessante. Então, eu vou dar uma recapitulada aqui para você não esquecer o que você precisa para se tornar um excelente comunicador. Aprenda assuntos novos,
em livros, documentários. Elimine suas crenças limitantes sobre as mulheres. Treine suas habilidades de comunicação. Seja um homem curioso em saber mais sobre a mulher. Ouça ela. Não foque apenas em pegação. Eu garanto a você que você vai ter muito, muito, muito sucesso. Você que não é inscrito nesse canal, corre aqui embaixo e se inscreva. Vem-te embora ser feliz.